Andrés Rueda concedeu entrevista ao Estadão e apontou o principal responsável pelo momento que o Santos está vivendo. Falou também sobre saídas de jogadores, principalmente os mais jovens, como Ângelo, David Washington. Explicou a permanência de Marcos Leonardo. Então vamos repercutir essa entrevista que você encontra lá no Estadão. O título é o seguinte, abre aspas, "O ano do Santos é tenebroso. Temos um turno para tirar o time dessa situação." Fecha aspas, foi um dos trechos que o presidente Andrés Rueda acabou falando nessa entrevista. E a matéria começa assim. Eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista e da Copa Sul-Americana, com o segundo pior primeiro turno da história do clube no Campeonato Brasileiro, com 20 clubes, e dentro da zona de rebaixamento após 21 rodadas, esse é o momento do Santos. Na semana passada, a equipe teve de volta o apoio da torcida após a Vila Belmiro ficar fechada por punição. A bola de neve dos problemas do time só aumenta. A matéria também, esqueceu de falar, eliminado também da Copa do Brasil, de forma precoce. Mais dinheiro que o Santos deixa de conquistar com as eliminações, tanto na Sul-Americana como também Copa do Brasil. Dinheiro que, inclusive, a gente cansou de falar que poderia ser investido em contratações, Acaba virando aquela bola de neve, Você avança, recebe a premiação da CBF, da Conmebol e você pode investir em qualificar o seu elenco. Continuando, em entrevista exclusiva ao Estadão, o presidente Andrés Rueda admitiu todos os erros da temporada, como a troca seguida de treinadores, reconheceu o momento ruim do time e do clube e estabeleceu ano zerado. Não só erros, nessa temporada, mas erros também na gestão. Não é só em 2023 que o Santos passa por tomadas de decisões equivocadas, por erros de treinadores, erros em contratações de jogadores, em não vender certos jogadores quando vieram propostas. Então, não é só um ano de 2023 que essa gestão teve dificuldades, não conseguiu ter um Santos competitivo. Desde o começo, o presidente Andrés Rueda vem se complicando, principalmente com decisões que impactam diretamente o futebol. Abre aspas para Rueda. "O ano do Santos é tenebroso, é horrível até aqui. Não posso brigar com o que os resultados mostram. Nem de perto foi o que pensamos, mas as escolhas sempre foram feitas visando o acerto. Existem coisas que fizemos que o torcedor não sabe, que estruturou o clube para um futuro. Mas 2023 é horrível. Sabemos que temos de correr contra o tempo para tirar o Santos desta situação. De agora até o fim do ano é zerar tudo e buscar recuperar o que podemos", fecha aspas, ao Rueda. Dentro de campo, praticamente tudo deu errado em 2023 para o Santos. Além da falta de resultados positivos e a briga com a parte de baixo da tabela do Brasileiro, Odair Hellmann e Paulo Turra e agora Diego Aguirre já foram treinadores do time no ano. Aguirre é a bola da vez. Além disso, Paulo Roberto Falcão deixou o cargo de coordenador técnico e Alexandre Galo chegou para o lugar. Há marcas negativas também na conduta de Falcão, acusado de assédio no hotel onde morava em Santos. Ele nega. Mas tudo isso respinga na imagem do clube. Sobre a confusão dentro e fora do departamento de futebol, Rueda admite culpa e só vê um caminho: recomeçar. De fato, o Santos ficou marcado, principalmente nessa temporada, por assuntos extracampo. Afastamento de jogadores na balada horas antes de treinamento, jogador se recusando a treinar, essa questão envolvendo o Falcão, essa grave acusação. Então, o Santos, quando aparece, infelizmente, em programas esportivos, a gente sabe que é sempre com um tom negativo, de coisas negativas que estão acontecendo. E, infelizmente, é uma temporada que a gente tem muito pouco o que comemorar, praticamente nada, Mas, abre aspas para o Rueda, "Eu sou responsável pelo que aconteceu. Não tem como brigar com o resultado ou a falta dele. Todas as pessoas que passaram no Santos nesse ano são muito boas profissionalmente. Não tenho nenhum motivo para apontar o dedo ou reclamar de nenhum deles. Mas quando não se tem resultado no futebol, é necessário mudar.
Trocamos o comando do time, trouxemos novos jogadores para qualificar o elenco e repor saídas que tivemos e agora fazer tudo o que for possível para recolocar o Santos no patamar que merece, fecha aspas, ao Rueda. Tem alguns pontos, tá? Acho que o Santos demorou demais para demitir o Odair Hellmann. A meu gosto, não sei se vocês concordam, fique à vontade, né, de deixar aqui nos comentários, mas a demissão do Odair Hellmann foi tardia. Já no Campeonato Paulista, ele não conseguiu fazer o time do Santos render. Não conseguiu mais uma vez levar um Santos para um mata-mata. O Santista ficou com medo de rebaixamento mais uma vez no Campeonato Estadual. Esse fantasma existiu. E aí o Santos foi eliminado, né? Não foi pro mata-mata do Paulista. Todo mundo imaginou que o Odair Hellmann seria mandado embora, que o Santos iria se qualificar de forma decente e não aconteceu nenhuma coisa e nem outra. O presidente do Santos achou de bom tom que resolveria todos os nossos problemas trazer o trio do Água Santa, que com todo respeito, não tem a menor condição de jogar no Santos, mas nem para compor elenco. Não tem. Ah, mas vice-campeão paulista. Num contexto, eles resolveram no Água Santa. Mas no Santos, que é uma equipe muito maior que o Água Santa, que tem muito mais cobrança, pressão, que a expectativa da torcida é outra, óbvio que não ia dar certo, né? Óbvio que não ia dar certo. A escolha do Paulo Turra também, será que o Paulo Turra estava preparado para assumir um time do tamanho do Santos? Não. Não. 6 meses como treinador, né, do Atlético Paranaense. Qual que era o currículo para que ele assumisse o Santos nessa situação? O Falcão ficou tanto tempo no Santos, saiu por conta da acusação, né? E o que o Falcão trouxe para o Santos? Em termos de ser coordenador de futebol, o Santos teve problemas extra-campo com o Falcão no comando do departamento de futebol. O Santos não conseguiu fazer grandes contratações com o Falcão, porque ele mesmo falava abertamente que ele não era o responsável direto pelas contratações. A melhor contratação do Santos até aqui, na minha opinião, foi o Jean Lucas, porque o Jean Lucas queria voltar. O Jean Lucas recusou Palmeiras, o Jean Lucas recusou Flamengo. Então, muito mais da vontade de um grande jogador voltar ao Santos, né, do que iniciativa do ex-coordenador de futebol do Peixe. E aí, a matéria do Estadão fala sobre as saídas de jogadores para manter o planejamento. E a matéria fala o seguinte: na parte final da janela de transferências do mercado brasileiro e europeu, que fecha em setembro, o Santos foi um dos times mais ativos, buscando melhorar o time após um primeiro semestre péssimo e tenebroso. A diretoria contratou os laterais Dodô e Júnior Caissara, o zagueiro João Basso, os meias Tomás Rincon, Nonato e Jean Lucas, e o centroavante Júlio Furti. Por outro lado, a equipe paulista perdeu Ângelo e David Washington, duas joias da base santista, e esteve muito perto de não contar mais com o futebol de Marcos Leonardo, que negociou com a Roma e a Lazio, mas acabou permanecendo na Vila após período sem treinar com o grupo principal. Questionado sobre a questão financeira do Santos, Rueda é direto ao explicar cada detalhe. Abre aspas. Quando chegamos em 2021, o clube não tinha nenhum centavo para receber. Tudo já havia sido antecipado por gestões anteriores. O Santos estava praticamente falido, quebrado. Hoje a situação é melhor, mas está longe de ser confortável. Posso me orgulhar e falar que não existe nenhum funcionário do clube com um salário atrasado, e as vendas que aconteceram do Ângelo e do David Washington, que pode render, né, tudo até 188 milhões de reais, foram necessárias para manter as contas em dia até o fim do ano e também qualificar o elenco, fecha aspas, ao Rueda. Primeiro, que uma coisa que me incomoda muito no futebol, e não estou falando especificamente do Santos apenas, é esse orgulho de que não atrasamos salários, direito de imagem, né, o salário mesmo na carteira. Gente, é obrigação, é o mínimo. Eu não vou ficar dando parabéns por fazer o mínimo. É o mínimo. Você contratou, independente se o cara é bom, se o cara é ruim, ele foi contratado. O mínimo que a gente espera é um salário em dia, né? E outra coisa, as vendas de David e Ângelo, o Ângelo é um jogador
que eu sei que muitos pegavam no pé aqui no Santos, mas eu entendo que ele poderia, com um planejamento, e isso também, né, vem de outras questões, ser melhor aproveitado no Santos. Foi muito precoce a forma como o Ângelo entrou no time principal, né, muito precoce, lá com o Cuca. E também não teve um time competitivo para que esses jogadores que o Santos sabia que tinha potencial, principalmente de venda, pudessem valer mais. Se o Santos tivesse um time competitivo, será que o Ângelo não poderia se destacar mais e ser vendido por um valor melhor? Será que o David Washington, se o Santos não tivesse um planejamento que ele pudesse atuar mais pelo Santos e não vender agora, futuramente ele não poderia ser vendido por mais? O Marcos Leonardo, que é o artilheiro do Santos, é o artilheiro da seleção brasileira sub-20, por quanto será que ele vai ser vendido? Né? Provavelmente numa próxima gestão. Mas o Santos tem que saber vender os seus jogadores. Tem tanto clube brasileiro que vende jogador que sequer está no time principal pelo dobro, pelo triplo. Então o Santos tem que saber falar não, se impor mais. Quero ficar com porcentagem de venda futura, quero receber à vista. Se quer o jogador, a gente só vai entregar no final do Campeonato Brasileiro, como o Santos fez, né, em relação ao Marcos Leonardo. Enfim, é o que eu esperava da atual gestão, uma postura diferente em relação aos meninos, até porque o presidente Andrés Rueda, em período de campanha, né, para ser presidente do Santos, falou isso, que a ideia dele não era vender os talentos, a ideia é que esses meninos ficassem no Santos para poder dar títulos, fazer gols, tornarem ídolos, e não foi assim que aconteceu, por falta de planejamento. Porque o Santos foi incapaz de ter time competitivo, foi incapaz de vender jogador que não tem tanto potencial, né? Recebe a proposta, Lucas Braga, Felipe Jonathan receberam proposta, várias propostas, o Santos falava não. Aí chega a proposta para Ângelo e David e o Santos fala sim, porque a gente precisa pagar as contas. Me parece um pouco incoerente, né? Me parece um pouco coerente. Enfim, aí ele falou sobre Marcos Leonardo, abre aspas. Sobre o Marcos Leonardo eu preciso explicar, a negociação só é concretizada quando temos uma proposta boa para o clube e para o atleta. No caso dele, a oferta não era boa para o Santos e durante as conversas fechamos a venda de 2 atletas do mesmo setor. O nosso planejamento mostrava que seria necessário vender 2 atletas e no caso do Marcos, tecnicamente falando, não poderia perder o jogador e ter 3 baixas no setor, né, no ataque. Conversamos com ele e o clube interessado e deixamos aberta a possibilidade de negociação para a próxima janela, que não será o Rueda, né? O Rueda que já falou várias vezes que não pretende uma reeleição, então será um próximo presidente e aí eu espero que o próximo presidente tenha pulso firme em relação a valores. O Marcos Leonardo, em termos de números de jogadores sub-20 no mundo, é o jogador que tem uma das melhores médias, né? Se a gente pegar em relação a partidas, gols, enfim. É o artilheiro da seleção brasileira sub-20, é o capitão da seleção brasileira sub-20. Tem torcedor que pega no pé do Marcos Leonardo, né? Que queria que o Marcos Leonardo já tivesse sido vendido. Sinceramente, eu não entendo. Sem os gols do Marcos Leonardo, o Santos estaria numa situação pior. Mas eu espero que, caso receba uma proposta, e acredito que no começo do ano ele deve receber, que o novo presidente do Santos venda por um valor que o Santos consiga, né, formar um time competitivo para 2024, que a gente não passe tanta coisa negativa como a gente vem passando, não só nesse ano de 2023, é bom pontuar, nos últimos anos também. O torcedor santista tem muito mais do que lamentar do que comemorar. Falo até por mim, eu fiz muito mais vídeos triste com coisas negativas do que com coisas positivas. A gente se apega também, né, quando o Santos vence, tipo a vitória lá contra o Grêmio, a gente fica feliz, a gente faz festa, porque a gente não sabe quando esses momentos, né, vão se repetir. Mas enfim, caso vocês queiram ver essa entrevista do Rueda, está lá no site do Estadão, e me falem aqui nos comentários o que você achou das falas do presidente Andrés Rueda. Não esquece também de se inscrever no canal, que é super importante, e deixar o seu comentário. E caso queira apoiar o canal ainda mais, se torne um membro clicando aqui no botãozinho Seja Membro. Grande abraço para vocês, a gente se vê no próximo vídeo.